Olá, meus amigos, meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que a graça, que a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Que cada dia você cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e que Ele seja entronizado perfeitamente em seu coração. Muito obrigado porque você tem compartilhado meus vídeos, tem se inscrito no canal e tem assistido. Não esqueça de dar o seu joinha, não esqueça de compartilhar. Vamos unir nessa corrente para que a gente possa crescer juntos. O meu desejo sincero é que cada dia o Espírito Santo ilumine sua vida, ilumine seus projetos, seus sonhos, seus objetivos, seu trabalho, sua casa, a fim de que você seja feliz e bem-sucedido aonde você for e naquilo que você fizer. Estou de volta aqui no Riacho e nessa hora, nesse sossego aqui, eu quero gravar mais essa mensagem para nós e quero continuar, né, nosso texto lá do fariseu e do publicano. Nosso querido Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tudo que és para nós, por tudo que tens feito em nossa vida. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, e somos Teus filhos, comprados e redimidos no sangue de Jesus Cristo. Portanto, Senhor, aceite a gente na Tua presença
e abençoe a gente agora ao estudar a Tua palavra, que o Espírito Santo, Deus Consolador, fale conosco e nos ilumine. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Então abra a sua Bíblia, nós vamos voltar ao texto lá de Lucas 18, né? Lucas 18. Vamos ler novamente esse texto. Existe muita coisa que a gente pode aprender nesse texto aqui, certo? Lucas 18. O texto, eu vou ler a parte só do publicano agora. Ele diz assim: mas o publicano ficou à distância, ele orava, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Meus amigos, existe muita coisa que nós podemos aprender nesse texto. E no último sermão, tem misericórdia de mim, eu falei uma coisa para vocês. Falei assim: a vida cristã não é só fazer o que é certo. E é verdade, você vai compreender, no final dessa mensagem você vai compreender. Assista até o final, para que você possa entender por que eu disse que a vida cristã não é só fazer o que é certo, mas evitar tanto quanto possível o errado, fazer o errado. Eu vou colocar aqui dois personagens bíblicos no nosso enredo, para a gente entender o que significa você ter uma vida cristã mais pautada em fugir do erro do que só se preocupar em não errar. Porque muitas gente pensa que quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente para de pecar. E se a gente não parar de pecar, é porque a gente não é convertido. Isso é um erro gravíssimo. Eu pensar que porque eu cometo erros ainda, hoje como cristão, depois de 33 anos de adventista, eu ainda cometo erros, às vezes até grosseiros muita gente pensa que quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente para de pecar. E se a gente não parar de pecar, é porque a gente não é convertido. Isso é um erro gravíssimo. Eu pensar que porque eu cometo erros ainda, hoje como cristão, depois de 33 anos de adventista, eu ainda cometo erros, às vezes até grosseiros e inaceitáveis. Aí você diz assim: então esse fulano não é convertido. E eu já ouvi isso, até mesmo na igreja. Fulano não é convertido. Se fosse convertido, não fazia isso. Né? Vou citar um exemplo aqui, né? Uma pessoa convertida, uma pessoa cristã, não se divorcia. Uma pessoa cristã não pratica aborto. Uma pessoa cristã não vê determinados programas de televisão. Agora mesmo está começando um programa famoso aí, numa das redes de TV aí. E eu sei que muita gente, mesmo cristão, 11 horas da noite, matando suas horas de sono. E a psicologia e a medicina dizem que o nosso corpo precisa de 8 horas de descanso diariamente. Então, se você deitar depois das 11 horas, o seu corpo não vai descansar como deveria. O seu dia vai ser mais cansativo. Você vai passar um dia com cansaço, com fadiga, com sonolência, indisposição. Mas tem cristão que vai sentar na frente da televisão para assistir esse programa que começa aí lá para as 10h30, 11 horas da noite. Já aconteceu comigo de eu passar a noite inteira vendo filmes. Acredita?
sentar ali no final do sábado, né? Quem tem TV, essas TV, Netflix e outros canais aí de assinatura, você tem acesso a vários filmes, né? Então aí terminou o sábado, você fez o culto de pôr do sol e aí fez uma janta ali, ou esquentou uma pizza, ou um sanduíche. Aí agora você vai para frente da televisão e aí você esquece a hora, 4 horas da manhã você ainda está lá vendo televisão. E a gente acha que não tem nada de errado nisso. Romanos, capítulo 7. Olha o que Paulo diz. A partir do versículo 7, vamos ler alguns versos aí. Que diremos então? É a lei pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo. O pecado produziu em mim todo tipo de desejo. Desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio e eu conheci o mandamento, na verdade eu morri. Porque o mandamento é claro, a lei é justa, santa e boa. Então, o salário do pecado é a morte. A lei diz, você pecou, você morre. Deus disse para Adão e Eva, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal causa sua morte. Ali estava, era errado, até tocar no fruto. Mas Eva estava tão preocupada com o mandamento, o certo era não chegar perto da árvore, não tocar, não comer. Mas aí o porquê? Por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? Por que eu não posso aquilo outro? E aí você cria agora uma religião do pode e não pode. Do faça e não faça. E aí a sua religião começa a viver um fardo muito pesado. Ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo, não posso aquilo outro. E a nossa vida cristã vai se amoldando a essa triste realidade do pode, não pode. Do faça, não faça. Do vá ou não vá. Coma, não coma. Observe aí as pessoas hoje. Ah, eu não vejo nada de errado comer isso. Não vejo nada de errado assistir isso. Não vejo nada de errado. Então nós começamos a certificar certas coisas. Achar como certo. E aí, porque nós queremos isso. Paulo está dizendo isso aqui, ó. Observe, ele diz, aí ele continua dizendo, continua dizendo no versículo 12 agora. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. De maneira então, o que é bom se tornou mal para mim? O certo se torna um fardo para mim? Essa luta minha de querer só o certo, de querer viver certinho, de parar de errar, é um problema para mim? Paulo diz, pergunta, né? Ele pergunta aí no versículo 12. E ele continua dizendo, ó,
De maneira nenhuma. A lei continua sendo justa, santa e boa. Tem nada de errado com a lei. Não tinha nada de errado com aquela árvore. Não tinha nada de errado com a ordem que Deus deu para Adão e Eva não comer daquela fruta. Agora, por que eu não posso fazer isso? Incomodou Eva. E levou Eva a duvidar da palavra de Deus. Ela não pensou nas consequências, no erro. Do erro. Por isso que eu disse, quando a gente se preocupa muito com o certo, a gente esquece que o erro tem consequências graves. O erro gera morte, separação de Deus. E aí, vamos lá, vamos continuar aqui para você entender. No versículo 12 ainda, ele diz assim, a lei não é um problema, né? O problema sou eu. Mas, para o que o pecado se mostrasse como um pecado grave, para que o pecado mostrasse sua verdadeira face de horror, de morte, de destruição e condenação. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu a morte em mim, por meio do que era bom. Ou seja, se eu amar o pecado, se eu não aborrecer o pecado, eu morro. O pecado vai gerar em mim a morte. Está em nossa natureza esse desejo insano de pecar. Mesmo sabendo que ele vai nos destruir. Eu não sei se você conhece a historinha, eu conto como é uma historinha mesmo, né? Que é uma parábola no caso. O escorpião estava de um lado do rio e ele precisava atravessar para o outro lado, onde estavam seus companheiros escorpiões. E ali do lado dele estava um sapo. O escorpião não nada, né? Mas o sapo sabe nadar. E aí o escorpião chegou para o sapo e disse: seu sapo, eu preciso atravessar o rio. Aí o sapo disse: você só pode estar doido. Se eu der uma carona para você nas minhas costas, você vai morrer nós dois. Porque você vai me picar e nós vamos morrer. O escorpião disse: não, seu sapo, eu tô de boa. Então eu não vou picar você. Eu só quero atravessar, porque minha vida está perfeita. Nada de errado está acontecendo comigo. Eu tô de boa. Então vamos atravessar, que eu quero ir para o outro lado. E aí o sapo acreditou naquela história do escorpião e subiu, deu carona para o escorpião. No meio do rio, aquela natureza do escorpião, a natureza de picar, de envenenar a sua presa, né? Falou mais forte. E ele lutava ali, querendo não picar o sapo, mas não teve jeito. A sua natureza má, né, de escorpião, de envenenar os outros, falou mais alto e ele acabou picando o escorpião, o sapo. O escorpião picou o sapo. Aí o sapo perguntou para ele: você não prometeu que não ia fazer isso? Você não prometeu que não ia me picar? Você sabia que se você me picasse, nós dois morreríamos? O escorpião só falou assim: eu não consegui. A vontade de picar foi maior do que a minha vontade de viver. Eu nem pensei nas consequências desse meu ato.
Percebe? Os dois se afogaram porque o escorpião não conseguiu manter a promessa de não picar o sapo. Quantas vezes você tem prometido para Deus não fazer uma coisa? Porque você se converteu, você aceitou Jesus Cristo, você sabe que é errado. Aí você se pega lutando contra o erro. Você se pega lutando contra o erro. O escorpião tinha que lutar contra um erro. O erro era picar o sapo. Ele precisava lutar, e Paulo diz aqui, aquilo que é bom, a lei, aquilo que é satisfatório, traz felicidade para mim, que é observar o mandamento, eu não consigo. E eu prometo para mim mesmo que eu não vou mais fazer isso de errado, e eu continuo fazendo o errado. Porque está na minha natureza de pecado. Todos pecaram e destituídos ficamos da graça de Deus. E há uma luta enorme dentro de nós, cada dia. E eu preciso lutar contra essa natureza pecaminosa, eu preciso lutar contra esses erros que insistem em me dominar. Paulo diz em Coríntios que ele esmurra, no capítulo 9 de Coríntios, ele diz, eu esmurro meu corpo dia a dia. É uma luta cristã, a luta cristã é isso, é você saber que aquilo é errado. Imagine, eu tinha aquele meu vício de bebida alcoólica, aí eu troco a bebida pela cerveja. Cerveja sem álcool, eu coloco cerveja sem álcool. E aos poucos eu estou bebendo cerveja. Eu conheci um presbítero da igreja presbiteriana, um homem de Deus, né? Eu vendi livro para ele. Ele era um homem consagrado, dedicado a Deus, dirigia uma excelente igreja numa das cidades de Sergipe. Anos depois, eu visitando aquela cidade, eu vi um homem sentado na sarjeta e eu reconheci aquele homem. Eu me aproximei dele para conversar com ele e ele me contou a história dele, como ele foi parar na sarjeta. Ele começou a desenvolver o hábito de tomar uma dosezinha de vinho, porque os médicos, né, dizem que o vinho faz bem para o coração, né, faz bem para a mente, para o cérebro, né, e ajuda na digestão da comida. E aí ele começou a tomar um pouquinho de vinho na hora da refeição. E lá estava o homem sentado na sarjeta, completamente bêbado. Um pouquinho não faz mal. Beba com moderação. É o que o diabo diz pra gente. Só um pouquinho não faz mal. Só dessa vez. Meus amigos, a vida cristã é muito mais do que você parar de errar, você parar de pecar. A vida cristã é uma luta diária de você reconhecer que você é fraco, que eu sou fraco, que nós somos fracos, nós não podemos nada sem Jesus Cristo. Paulo diz aqui, ele continua dizendo, no versículo 13 agora, ele diz, mas para que o pecado se mostrasse pecado, ele produziu a morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente hediondo. O pecado é hediondo. O pecado, ele só se mostra pecado, ele só se mostra terrível, destruidor, condenatório através da lei. Muita gente hoje quer dizer que a lei passou, que a lei foi cravada na cruz. Gente, na minha luta contra o pecado, se a lei não é meu espelho, eu não consigo. Você não consegue. Precisamos da lei para a lei dizer você está errado. A lei diz que o seu caminho te leva para caminho de morte. Versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. A lei é espiritual e só quem vive no Espírito é capaz de obedecer à santa lei de Deus. A lei não é para pecador, meus amigos. Os pecadores são inimigos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 5. Versículo 6 diz que eles não conseguem obedecer a Deus.
porque eles não têm o Espírito Santo, eles não vivem no Espírito Santo. Quem vive no Espírito Santo vive uma vida de obediência. E eu, contudo, não sou espiritual. E Paulo diz, a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço. Não entendo o que faço. Eu sei o que é certo. Pois não faço o que desejo, mas somente o que odeio. Eu não quero errar. Eu não quero pecar. Eu não quero sair da presença de Deus. Mas o pecado é gostoso. É prazeroso. Embora as consequências sejam eternas. Eu conheci um senhor, um ancião de igrejas, inclusive, e ele estava tendo um caso amoroso, né? Ele estava sendo infiel à sua esposa. 37 anos de casado, ele estava traindo a esposa com uma adolescente, né, de 15 anos de idade. E ao conversar com aquele ancião, ele disse: Renivaldo, se eu vou para o inferno, eu quero ir de Cadillac. Esse é o sentimento de todos nós, meus amigos. Ah, essa comida é saborosa. Eu assisto alguns canais de pesca e eu vejo algumas pessoas aí, até alguns que até falam em Deus e dizem que são evangélicos, e quando ele pega um peixe lá de couro, ele diz: esse é o peixe mais saboroso que eu já comi. Outros dizem da carne de porco, é a carne mais gostosa. E agora a medicina está dizendo que a carne de porco é a mais saudável de todas as carnes. Pelo amor de Deus, é assim que a gente consegue justificar o erro. A gente está tão preocupado, né, em justificar o erro que a gente gosta disso. Paulo diz assim, ó, o que é certo, o que eu deveria fazer é santificar minha vida para viver para a glória de Deus. Eu não consigo. Não está em mim esse poder. Esse poder não está em você, não está em nós. Nós fracassamos diariamente. Aí ele diz: o que eu só faço, o que é certo eu não consigo fazer. Mas eu faço o que é errado. Eu sinto prazer no errado. Ele diz no versículo 15, ó, não entendo o que faço, pois não faço o que quero, o que desejo, mas somente o que odeio. E se faço o que não desejo, o que odeio, admito que a lei é boa. Neste caso, sou eu quem o faz, porque o pecado reina plenamente em meu coração. Observe o que Paulo está dizendo. E Paulo era um homem convertido. Aqui muita gente diz assim: ah, Paulo está falando disso quando ele não era convertido. Nada disso. Paulo sempre foi convertido. Mesmo quando era judeu, ele era fariseu, e fariseu guardava 603 mandamentos dos fariseus. Fora os mandamentos da lei de Deus. Acredita? Meus amigos, Paulo era um observador de mandamentos. Ele era um judeu rigoroso, rígido. Ele diz lá em Filipenses que ele era extremamente zeloso da lei. Mas aí que está o problema. Paulo se comparava com a lei. E esse é o nosso erro. Não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro. Não faço, não bebo, não como, não faço. Então, agora, observe onde Paulo encontrou a vitória. Ele diz assim, o pecado está na minha carne, né? Habita em mim. Aí no versículo 16, ele diz assim: porque tenho o desejo de fazer o que é certo. Todos nós temos isso. Quando aceitamos Jesus Cristo, essa natureza é colocada pelo Espírito Santo em nós.
Nós todos queremos fazer o que é certo. Mas não conseguimos. Porque esse poder não está em nós. E é aí que eu entro, que é essa questão de você se preocupar só em fazer o que é certo. Achar perfeição onde não existe perfeição. Perfeição, de acordo com a Bíblia, é andar com Deus, na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Não é parar de errar. No verso 19 diz: pois o que faço não é bom. Não é bem o que eu desejo. Mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Viu que eu estou falando? Viu que eu disse lá no vídeo anterior? Nós precisamos focar nos erros que nós cometemos. Por que eu continuo fazendo isso sendo um cristão? E aí eu vou lutar com Deus para que o Espírito Santo tire de mim esse desejo de fazer o que é errado. Isso é esmurrar seu corpo. Isso é você se colocar na presença de Deus e pedir misericórdia a Deus. O publicano chega na presença de Deus e sua oração é: Senhor, eu sou um pecador. Tenha misericórdia de mim. Porque eu sei o que é certo, mas eu não consigo fazer. Mas o mal que não quero, esse insiste em me dominar. E Paulo reconhece isso. Aí agora ele diz aqui que dentro da nossa natureza existem essas duas leis. A lei que mostra o que é certo e que traz felicidade e paz para você, e a lei que diz: não, tanto faz, não faz mal. Observe o que Satanás disse para Eva: é certo você comer. Porque Deus sabe que você vai ser feliz se você comer. Você vai ser tão feliz que você vai ser igual a Deus. Sua mente vai se abrir. Essa fruta vai ser boa para a sua saúde. Vai ajudar na sua digestão. Vai ser boa para o seu cérebro. O vinho faz bem para o cérebro. Ajuda na digestão. Percebe? Satanás diz para Eva: Eva, perceba que Deus está proibindo você de ser feliz comendo de tudo. Você vai ser igual a Deus, você vai ter conhecimento de tudo. Essa coisa vai ser boa para a sua mente, para a sua saúde. E Eva concluiu que Deus estava errado. E aí, Paulo, ele diz que dentro de nós existem essas duas leis. Essas duas naturezas lutando para ter o domínio. E eu tenho que perceber o tamanho da minha força, a capacidade que eu tenho de lutar contra esses erros. E aí, meus amigos, só tem uma solução. Paulo diz no versículo 24: miserável homem quem sou, quem me livrará deste corpo de morte? Quem me livrará desse domínio de escravidão que insiste em me levar para a morte? Quem? E aí agora ele se compara a Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. Onde é que você consegue vencer seus erros? No Calvário. O publicano se coloca agora na presença de Deus, incapaz de vencer qualquer problema por ele mesmo. Ele se coloca na presença de Deus dizendo: Senhor, se não é o Senhor, eu não consigo. Se não é o Senhor, eu não posso. Se não é o Senhor, eu não chego a lugar algum. Eu não posso purificar os meus pecados. Eu não posso, com penitência, com obras, como o fariseu, ser justo diante de Deus, ser perfeito, ser puro, ser santo, ser bom, conforme a lei quer cravar esse caráter em mim.
Diz lá em Hebreus capítulo 8, versículo 12, que Deus quer colocar a sua lei em meu coração e em minha mente. E se a lei for cravada em meu coração e em minha mente, eu serei santo, justo e bom. Serei perfeito. Mas eu não posso ser perfeito por mim mesmo, mesmo guardando a lei, como Paulo fazia. Era um ato mecânico, tradição da religião. Você precisa fazer isso porque a sua igreja está pedindo. O seu pastor diz que você tem que fazer assim. Percebe? Nós vivemos a tragédia de confiar nas nossas obras para sermos perfeitos. E por isso nós lutamos para fazer só o que é certo. Mas aí a gente percebe uma outra lei dentro de nós que guerreia e que nos empurra para baixo e nos joga na lama novamente. E aí Paulo diz, quando ele olhou para o Calvário, quando ele se encontrou com Jesus Cristo no caminho de Damasco, ali o seu coração foi transformado. A vitória estava ganha para Paulo lá no Calvário. É na cruz que nós alcançamos a vitória contra o pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo é perfeito. Jesus Cristo é santo, Ele é justo, Ele é bom. Ele morreu por nós. E ao morrer por nós, Ele prova que nele eu sou feito justiça de Deus. Nele eu sou justificado, purificado de todo pecado. É em Jesus Cristo que nós precisamos nos lançar dia a dia, lançar os nossos fardos, as nossas preocupações, nossos erros, para que Ele nos purifique. E agora o Espírito Santo nos dá o poder, através da cruz, o Espírito Santo nos dá o poder de viver uma vida reta, justa diante de Deus. Você não vai ignorar seus erros, mas a presença do Espírito Santo em seu coração vai fazer com que você, através da comunhão diária, evite o erro a todo custo. O Espírito Santo nos dá controle sobre o erro. O Espírito Santo nos dá vontade de viver e viver eternamente. Mas a cruz do Calvário precisa ser aplicada a mim e a você. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Meus irmãos, nós somos pecadores. É nossa natureza. Nós, como aquele escorpião, não conseguimos fazer o que é certo porque é certo. Nós temos prazer no que é errado, embora isso cause morte e destruição para nós. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Aleluia. O publicano chega na presença de Deus e diz: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Eu não consigo fazer o que é certo. Embora eu lute, o erro parece me escravizar e me dominar. Por favor, tem misericórdia de mim. Eu pequei. Mas ele olha para Deus. O publicano se volta para Deus, que é o Deus que nos dá o socorro. É o Deus que nos livra da culpa. É Deus que apaga as nossas transgressões. Isaías capítulo 43, verso 25. Ele não se lembra dos nossos pecados. Tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. A lei não conserta minha vida. A lei só me mostra que eu estou errado. A lei me mostra, a lei é o espelho para mostrar que eu estou perdido. Mas eu preciso olhar para o Calvário. E no Calvário, Jesus Cristo diz: os teus pecados estão perdoados. Vá e não peque mais. Deus tem isso. Ele quer que você faça o certo. Ele nos ensina. E a palavra de Deus é o único meio, gente, da gente se encontrar com Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. O verbo era Deus.
O verbo estava com Deus, a palavra, Jesus Cristo é a palavra é Deus e a palavra estava com Deus. Jesus Cristo é a palavra. Então nós queremos conhecer Jesus Cristo, queremos correr para Jesus Cristo, nós precisamos da palavra. Precisamos entender de uma vez por todas que eu preciso da palavra de Deus para viver uma vida santa, justa e boa. Não é praticar regras, mas é correr para Jesus Cristo. E Jesus Cristo cumpriu a lei. Então, quando eu aceito Jesus Cristo, a justiça da lei se cumpre também na minha vida e por isso eu sou justo. Em Jesus Cristo nós podemos todas as coisas. E sem Ele não podemos nada. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Paulo disse, quem me livrará do corpo desta morte? E livra-me desse coração corrupto e dá-me um novo coração. Deus quer dar a você e a mim um novo coração. Esse coração corrupto, que gosta do errado, precisa ser arrancado de nós para que seja em nós implantado um novo coração. Não é você, não sou eu, não é guardar mandamentos, é correr para Jesus Cristo, sabendo que você é pecador, perdido, e que você só gosta do que é errado. Mas em Jesus Cristo nós recebemos poder do Espírito Santo para lutar contra o erro e aí viver uma vida justa, santa e boa. Meu desejo para você nessa hora é que você e eu não se esqueça de correr para o Calvário. Vida de comunhão, meus irmãos, vida de comunhão e adoração com Jesus Cristo tem que ser diária e tem que ser com Jesus Cristo. Dia a dia eu preciso correr para Jesus Cristo, porque se eu não correr para Jesus Cristo, eu corro para o errado. E aí quando eu me escondo em Cristo, eu percebo que Ele é perfeito e eu sou imperfeito. Eu percebo quão impuro eu sou, quão mau eu sou, quão defeituoso eu sou. E em Cristo, então me escondendo em Cristo, que cumpriu a lei, a justiça da lei é cumprida em mim, através do Espírito Santo. E aí eu vivo uma vida de santificação e crescimento espiritual. Você precisa crescer espiritualmente porque Jesus Cristo comprou você no Calvário. Nós não podemos mudar a nossa natureza, mas nós podemos viver uma vida santa, justa e boa na presença do nosso Deus, se a gente correr para Jesus Cristo e deixá-lo colocar em nós um novo coração. Eu quero que Deus coloque em você e em mim um novo coração. Só em Cristo podemos ter essa nova vida, essa vida transformada em que a gente foge do erro se escondendo em Cristo. E nele nós cumprimos a lei. Nele nós obedecemos a lei. E aí a lei se torna prazerosa e boa para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus ajude a mim e a você a cada dia se esconder em Jesus Cristo e nele ser mais que vencedores. É o meu desejo, é a minha oração. Querido Pai, muito obrigado, porque em Cristo nós podemos vencer. Podemos até lutar sozinho, tentar consertar a nossa vida. Mas tudo será inútil e vão. Mas quando nós nos escondemos em Cristo, reconhecendo nossa pecaminosidade, reconhecendo que somos pecadores e que nossos caminhos só nos levam a caminho de morte, aí nós nos colocamos no caminho do Senhor. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E aí nós corremos para Ele, nós abraçamos o Calvário e em Cristo somos purificados e transformados e viveremos uma nova vida, perfeitos com um novo coração. Nós adoramos o Senhor e te agradecemos essa bênção, a salvação oferecida em Cristo. Amém. Amém.